Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com vocês. No vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar a respeito da importância da oração em nossas vidas. A oração é uma arma poderosa que nós temos para combater as dificuldades que enfrentamos em nosso dia a dia, como, por exemplo, problemas espirituais, problemas emocionais e problemas de saúde física. Infelizmente, muitos irmãos em Cristo aceitam viver com esses problemas e carregam sintomas horríveis na sua caminhada de fé e não desfrutam de vida plena que está disponível no Senhor. Isso acontece porque eles normalizam essas situações por estarem em um mundo cheio de pessoas doentes espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Mas vamos ver o que está escrito em Isaías 53, nos versículos 4 e 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Então, meus amados, nós precisamos tomar cuidado para não nos acomodarmos no curso deste mundo, onde as pessoas acham que é normal viver frequentemente tendo problemas espirituais, emocionais e físicos. Nós precisamos nos apropriarmos pela fé na obra consumada do Senhor Jesus, onde Ele mesmo tomou sobre si todas as nossas dores, feridas e enfermidades. O castigo que era nosso foi lançado sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, você e eu precisamos nos apropriarmos da verdade da Palavra de Deus. Esse texto de Isaías não é um conto de fadas, nem ficção científica e tampouco uma história inventada. Verdadeiramente, ele é um fato consumado. Ao crer na verdade de Deus, você ganha fé para usar a ferramenta que está disponível para você, a oração. Por meio da oração, o povo de Deus recebeu muitas vitórias da parte do Senhor que mudaram as suas circunstâncias. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 1, nos versículos do 5 ao 13, a Bíblia conta a respeito de Zacarias e Isabel. Ambos eram avançados em idade e não tinham filhos, pois Isabel era estéril. Diante de um cenário improvável, Zacarias não olhou para as circunstâncias e orou ao Senhor para que sua esposa pudesse gerar um filho, mesmo sendo estéril e avançada em idade. Vamos ver o que a Bíblia diz? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O segundo exemplo que eu gostaria de compartilhar é sobre um período de perseguição que a igreja primitiva passou após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro havia sido preso, mas por meio da oração da igreja, o Senhor enviou um anjo para o livrar. Vamos ler? No livro de Atos, no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 8, a Bíblia diz: Por aquele tempo,
mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Claramente, nós podemos perceber que o povo de Deus não se conformou diante daquela situação. Eles oraram em favor de Pedro e a sua oração foi ouvida. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu leio a respeito do cuidado do Senhor para com os seus filhos, eu fico maravilhado. Nosso Deus é Pai e cuida de nós nos mínimos detalhes. Sendo assim, que nós possamos reconhecer a eficácia da oração em nossas vidas, rejeitando tudo aquilo que não é da vontade de Deus para nós. Vamos orar? Pai, nesse momento eu quero entregar nossas vidas diante do Senhor. Muitas são as nossas dificuldades, mas o Senhor nos livra de todas elas. Peço também que o Senhor nos dê a fé correta para nos apropriarmos de tudo aquilo que o Senhor Jesus já conquistou na cruz por nós. Eu declaro que viveremos a provisão do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, amados. Se você foi abençoado por essa mensagem, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para não perder as próximas mensagens que irão abençoar a sua vida. Não se esqueça de deixar o like, assim você contribui para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas. Até a próxima!